Maurícia, não. Bora. Bora lá. Vamos lá, galera. Vou limpar o gráfico aqui. Bom, vamos lá. Começando pelo gráfico de 15 minutos. Tá? O nosso dia começou aqui. Nesse camarada aqui. Nesta oferta. Certo? Ó. E a nossa oferta, tá? O que acontece? O gráfico já abriu dentro da oferta de 15 minutos. A nossa última quebra de estrutura foi aqui. Tá? Quebrou a estrutura, prêmio desconto. Estamos numa zona de oferta. Gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto, a gente tem aqui uma falha de rompimento de topo. Tá? Falhou rompendo o topo. Aqui eu tenho um choke. Aqui eu tenho um flip. Aqui eu tenho um boss. E aqui eu tenho uma nova entrada. Tá? Não pegou no flip, que foi a primeira entrada. Isso aqui é um movimento muito rápido, galera. Quem não está acostumado dificilmente vai enxergar, mas isso aqui é o flip, tá? Isso aqui é uma quebra de estrutura, e estrutura não, de fluxo, desculpa. E isso aqui é a nossa entrada, tá? Pode entrar na mínima dos rompimentos, que seria esse candle aqui, tá? Pode entrar em 50% desse candle aqui. Tá? Como vocês achar melhor. 50%, stop técnico de 150 pontos, o alvo lá para o fundo, tá? Podia trazer até aqui, caso ele passasse, né? Primeiro alvo aqui, o segundo alvo lá para baixo, tá? Deu a venda no início do dia também, certo? Já deu a venda para quem viu, pegou a venda, quem não viu, no reteste, vendeu de novo. Existe um conceito que a gente utiliza Smart Money, está nas aulas, está na UBLA, que eu sempre explico. Quando o gráfico testa o topo e ele não rompe, geralmente ele vai testar o fundo. Se ele não romper o fundo, ele vai testar o próximo topo, tá? Isso acontece em todos os time frames. Vocês pegar uma consolidação, ela anda assim, topo, fundo. Aí ela vai testar o topo, ela não rompe o topo, ela vai testar o fundo, ela não rompe o fundo. E aí ela fica lateral, tá? Só vai haver um rompimento muitas vezes quando há um sweep, tá? Não houve o rompimento, mas houve o sweep. Geralmente ele vai para o lado que ele sweepou, tá? O que aconteceu lá no fundo? Ele não chegou perto do fundo. Nesse movimento, não sweepou, voltou para testar o topo, não rompeu o topo, perdeu o fundo, tá? Isso acontece em todos os time frames. Deixa eu apagar isso aqui, galera. Essa foi a primeira venda, tá? Quem pegou, desceu vendido, certo? Chegou aqui no fundo, o nosso movimento de fluxo é para cima, tá? Então, nós temos que perder, fazer um choke e perder fazendo um boss, certo? Se não tem boss, não tem confirmação de reversão. Nosso gráfico faz um choke no fluxo, que é 1 minuto, mas não nos dá um boss. Se a gente não tem um boss, isso aqui não é para considerar um boss, isso aqui é considerado liquidez, tá? Não é considerado um boss. O que é um boss? É uma quebra de estrutura. Minimamente, temos que ter uma sequência de candles para cima, 2 a 3 candles,
para poder quebrar a estrutura. A gente não tem, a gente tem candles laterais, tá? Com swipadas para cima. Então, é liquidez, certo, galera? Faltou o boss. Se não tem o boss, o que que acontece? O gráfico me confirma que ele não vai modificar a tendência. A minha última quebra de fluxo de 1 minuto estava aqui. Esse movimento não corrige 50%, então, para mim, ele é considerado fluxo de mercado, é continuação, tá? A minha Premium Scout vai lá para cima. Como isso aqui é liquidez, a gente marca uma zona abaixo de 50%, aonde segura o preço, certo? Aonde segurou o preço numa zona de demanda. Agora a gente precisa que o quê? Este fundo rompa, faça o rompimento do topo. Porque se o fundo não rompe o topo, o mercado volta para testar o fundo. Fundo que não rompe topo é considerado fundo fraco, certo? Esse fundo é protegido, esse não é. Porque se ele não romper o topo, ele vai ser considerado fraco. Chega lá no topo, a gente marca o topo, o gráfico rompe. Rompeu, eu marco. Puxa para Premium Scout. Abaixo de 50%, eu vou procurar uma zona. Eu preciso de liquidez. Eu tenho liquidez. Eu preciso de uma zona para ser marcada. Uma zona que swipou algo, tá? Da compra. Se o gráfico não romper o topo, o fundo vai ser testado. A gente tem 450 pontos até o topo deu take, certo? O topo está lá. Se o topo não for rompido, o fundo vai ser testado. O mercado sobe, quebra uma estrutura para cima. Lembrando, o gráfico fez um choke aqui. Fez um choke. De correção. Não é um choke de reversão. Tá nas aulas da Rubla, tá no grupo da mentoria, tá nas aulas da mentoria, eu expliquei. Existem 3 tipos de choke. Choke de correção, que vai vir possivelmente até 50%. E existe o choke de reversão, que vai perder o fundo. E existe o choke de continuação, que vai chegar em 50% e vai fazer o contorno. Tá nas aulas da Rubla, tá nas aulas da mentoria. Eu sempre explico. Então, fez o choke. Choke de correção da entrada de compra, deu a compra. Não rompeu o topo, vai perder o fundo. Mas estava marcada uma venda aqui. Estava marcada uma venda aqui. Estamos em zona vendedora. Vendedora. Qualquer choke que ele fizer aqui, eu vou olhar para uma venda, porque eu estou numa zona premium. Não estou em zona de desconto. Estou em região premium. Márcio, tu compraria aqui? Não, não compro, mas tenho que marcar para vocês tomar a decisão. Decisão não é minha, é de vocês. Não rompeu o topo. Já expliquei isso também nas aulas. Gráfico de 5, gráfico de 15, gráfico de 60, gráfico de 1 minuto, gráfico de 15 segundos, até de 5 segundos. Chegou no topo. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho uma máxima que não foi rompida. Eu tenho 1, 2, 3, 4, um toque, um candle de rejeição, uma mínima rompida, venda. Por quê? Porque se não está rompendo máxima, ele vai testar mínimas. O que eu tenho aqui para baixo? Eu tenho uma trend line, liquidez. Stop, alvo, lá no fundo.
Ah, mas tu não falou. Não vou falar, não posso falar. Já expliquei isso aqui. Não posso dizer vende, não posso dizer compra, só vou marcar as regiões, galera. Só marcar. Se vocês quiserem ver os tipos de entrada, tem que ser nas revisões. Não posso falar durante pregão andando, nem compra, nem venda, nem nada. Só vou marcar o gráfico aí e vocês vão tomando as decisões de vocês, tá? Não confundam estrutura de fluxo, estrutura de fluxo. Estrutura de fluxo é o quê? São subestruturas. Tá nas aulas também da mentoria. Subestruturas. O que é subestrutura, galera? Aonde eu identifico uma estrutura de mercado de um gráfico maior, tá? Aquelas linhas lá estão marcadas como de 1 minuto. Vou marcar aqui no de 15 para vocês entenderem. Aqui. Ó. Subestrutura, subestrutura, subestrutura e subestrutura. O que é uma subestrutura? É um movimento que acontece dentro do range. Então, eu tenho definido o meu topo, o meu fundo, certo? Eu tenho um movimento definido. Eu sei onde é meu topo e meu fundo. Tudo que acontecer dentro deste range é subestruturas. São liquidez internas. Liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna, liquidez externa e liquidez externa. Tá? Tudo que acontecer aqui dentro é liquidez interna e são subestruturas. São movimentos de times menores, certo? Que vai fazer com que o gráfico vá lá em cima consumir a liquidez do gráfico maior, que seria o 15 minutos. Então, todos esses topos são subestruturas, são movimentos de fluxo. Então, eu não posso confundir as coisas, tá? Não posso. Eu tenho que saber o que é uma estrutura, eu tenho que saber o que é uma subestrutura, eu tenho que saber o que é liquidez interna e eu tenho que saber o que é liquidez externa. Eu não posso querer também que um choke de 1 minuto faça um gráfico de 15 minutos virar. Não posso. Choke de 15 minutos. Certo? Então, eu não posso querer que o choke que aconteceu aqui em cima de 1 minuto vire uma estrutura de um time maior. Tem que saber isso também, galera. Tem que saber se localizar no gráfico. A partir do momento que vocês conseguirem se localizar, se identificar, saber aonde vocês estão atuando dentro de um gráfico, as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Mas se eu confundo isso aqui com isso aqui, com esses movimentos, aí já vai ficar bem complicada a minha situação, porque eu vou achar que eu estou num caminho e eu estou no outro, e daqui a pouco eu dou de cara na porta. Certo? Essa venda, vou explicar de novo. Gráfico, o preço, quando ele não rompe uma máxima, ele vai testar uma mínima. Certo? Conceito de liquidez. Tem que saber acompanhar o gráfico. Tem que saber conceito de liquidez. Está nas aulas da Rubla. Está tudo lá, galera. Não dá para me ficar explicando isso com o tempo andando. Eu também preciso operar. Liquidez. Toda vez que o gráfico fizer liquidez para cima, ele vai vir swipar alguma zona aqui embaixo que ele tem que buscar. Alguma zona catalisadora de pullback.
zona que não foi mitigada. O que é uma zona que não foi mitigada? É uma zona catalisadora de pullback. Ó, ele vem na região. Toda vez que o gráfico montar liquidez para baixo, ele vai sweepar para cima. Por quê? Ele tem que buscar uma zona lá em cima que não foi mitigada, para depois voltar a seguir o curso dele. Certo? Liquidez lateral, ele vai sweepar para um lado, ele vai sweepar para outro e depois ele vai seguir o curso. Então, ele faz isso e isso. Então, a gente tem liquidez acima e a gente tem liquidez abaixo. Ele vai sweepar para um lado, vai sweepar para o outro e geralmente vai seguir o curso da tendência. Tá? Quase sempre acontece isso. Ficou alguma dúvida, galera? É o momento de vocês me perguntar. Durante o gráfico andando, não tem como eu explicar. Beleza, pessoal. Boa tarde a todos aí. Márcio, valeu pela aula aí. Temos que treinar nosso emocional para suportar esses tropeços e ainda assim ter fôlego para continuar a suportar a pressão. Segurar a onda e carregar até o fundo. Guruzes, o Edgar. Edgar botou o gráfico como... Gurias, ficou entendido? Ficou alguma dúvida aí? Me perguntem agora. Vamos lá, o momento de vocês perguntar aí. Eu vou dar uma estudada de novo nisso, Márcio. Obrigada pela explicação. Tá? Desculpa se no momento que o pregão está rolando aí eu não consigo estar explicando tudo, mas é meio difícil eu prestar atenção aqui, passar a função para o pessoal, operar, então não é barbado. Não, tranquilo, eu entendo. Só quando pergunta, eu aproveito a oportunidade de perguntar também. Não, show de bola, isso aí. De manhã, galera, é sempre o melhor horário e no final agora do término da sala, a gente vai deixar uns 15, 20 minutos, até um meio-dia e meio, eu consigo ficar aqui e explicando para vocês aí, tá? Não é fácil no início, parece um pouco complexo, mas depois vai se tornando mais fácil aí, vocês vão conseguir enxergar os movimentos com mais facilidade, tá? Fiquem tranquilos. Certo, galera? Bom almoço a todos, boa tarde e até amanhã. Amanhã de manhã, quem abre a sala é o Marcelo. Amanhã é sexta, né? Isso. Amanhã quem vai abrir a sala, galera, é o Marcelo e a Ed, tá? Então, lembrando que amanhã começa às 9 horas, tá, pessoal? Não tem revisão de manhã. Amanhã é com eles, tá? Então, eu entro, mas entro depois aí. Falou? Um abraço. É isso, Marcos. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês aí. Olha, o Eberson ganhou. Show de bola.